Vamos agora, então, falar com ela, conhecer um pouco do trabalho da doutora Aline Lino. Ela é oncologista e vai falar sobre o câncer de mama e o impacto que a pandemia tem causado nessa questão. Super atual e tenho certeza que vocês vão ter muitas dúvidas. Então, mande a sua perguntinha para a gente. Seja muito bem-vinda, a doutora Aline Lino. Boa noite. Fica à vontade. Obrigada. Agradeço a sua presença aqui. Doutora, eu acho que estamos aí abrindo o nosso Outubro Rosa com vários assuntos aí sobre a questão do câncer, né, de mama em específico. Eu não gosto de falar só especificamente do câncer de mama, porque, né, hoje em dia a gente tem os cânceres aí estão matando, as pessoas estão morrendo de vários tipos de câncer ou estão sendo diagnosticadas com vários tipos. Então, Outubro Rosa vem aí com essa temática, né, mas para chamar a atenção do pessoal. Fala um pouquinho para a gente, antes da senhora conversar, eu quero conversar com a Sandriele lá no outro palco. Sandriele. Vai aparecer. Oi. Ela já está lá, ela correu lá para o outro palco. Corri. Ó, fica à vontade também. Obrigada. Se quiser interagir aqui com a gente, alguma pergunta, alguma questão, fica à vontade. Tá bom, obrigada. Vamos falar sobre essa temática do Outubro Rosa. Qual a importância dessa campanha, né? Dentro, não somente também do câncer de mama. Sim. Primeiro, obrigada. Estou muito feliz de estar aqui falando de algo com que eu trabalho, que eu gosto muito, e eu acho que é muito importante. O Outubro Rosa, ele surgiu como uma lembrança, né? O motivo que surgiu, né? Tanta cor rosa, enfim, a história dele é muito bonita. E ele vem como uma lembrança, principalmente, dessa questão do autocuidado. E eu concordo com você, acho que vale isso tanto para o câncer de mama, como autocuidado também para outros tipos de problemas de saúde. Né? Eu acho que se observar, se olhar e sempre ficar atento às mudanças do seu corpo, porque se elas ocorrem, a gente tem que procurar atendimento. Mais do que isso, a gente também pode fazer alguns exames que, mesmo a gente não sentindo nada, vão fazer a gente poder diagnosticar uma doença sem antes que ela se manifeste de uma forma muito expressiva. Sim. E a gente sabe que todo câncer, não importa qual, isso vale para câncer de mama. Quanto antes se diagnostica, mais fácil é da gente curar. Né? Esse mês ele tem esse peso todo porque realmente câncer de mama é uma doença muito relevante. Ela é uma doença muito frequente. Para você ter ideia, trazendo números aqui, a gente tem no Brasil quase 70 mil casos por ano. Nossa. No mundo todo, passa de 2 milhões de casos por ano. Isso casos que surgem, casos Sim. novos. Então, assim, é uma doença muito frequente. É uma doença que provavelmente a gente vai ter alguém do nosso círculo que vai ter. Vai ser um amigo, um parente. Essa doença ela é muito frequente. Então, eu acho que vale muito a gente ter um mês para lembrar dela. Não Por esquecendo, isso que é tão forte, né? Não esquecendo também dos outros problemas e dos outros tipos de tumores que podem existir. Você está muito correta nessa questão também. Porque cada dia a gente tem uma notícia, né? Eu estou no meio, porque trabalho com elas também, mas assim, cada dia você tem uma notícia de um câncer que acometeu não só por a gente acha que o câncer de mama só na mulher, pode ser no homem também, mas assim, mulheres com câncer no intestino, mulheres com câncer em outras regiões, né, que nem imaginavam. Tipo, até conversei com uma amiga essa semana, ela falou assim, eu nunca imaginava que fulana pudesse, no caso, acabou falecendo, a amiga dela, morrer de um câncer no intestino. Ela estava sempre preocupada com câncer de mama, porque na família dela, né, eu acho que umas 3 mulheres da família, se não me engano, tiveram, né? E ela câncer nunca... de intestino é o segundo câncer mais frequente na mulher. O mais Tivemos frequente aqui outro dia a doutora falando sobre, também achei bem expressivo. Assim. O câncer, na verdade, o mais comum de todos é aquele de pele, basocelular ou espinocelular. Depois vem mama e depois intestino. O intestino é muito importante. Então, acho que tem que ter essa atenção para o nosso corpo, né? Tem que ter essa atenção, assim, o que eu tenho que me atentar? Eu tenho que conhecer o meu corpo. Para o autocuidado, né? Para o autocuidado, o que tem diferente, né? O que está acontecendo diferente que vai me fazer buscar ajuda. E, além disso, existe algum exame que eu possa fazer e me beneficiar? Porque, se existe, não tem o porquê da gente não fazer. Pois é. Mas é que, na verdade, eu acho que uma
a gente, né, ir levando, né, e deixando. Às vezes, ou não se atentar para os sinais, né, não ficar atento aos sinais, ou, é só uma dorzinha, sei lá, essa amiga do intestino, ela, o quê? Tinha uma anemia forte, uma coisa assim, acho que logo que deu o alerta, né? Então, assim, as pessoas não estão muito atentas. Como agora, cada mês tem um alerta, né, eu acho que, pelo menos, aproveitar o gancho para poder ir atrás, Esses né? alertas ajudam, né? Ajudam as pessoas a terem mais informação. Eu acho que quanto mais informação a gente tem, a população tem, mais cuidado a gente tem. Quando a gente fala também de autocuidado, para câncer de mama é algo muito importante, porque o autoexame das mamas, ele não substitui, por exemplo, a mamografia. Eu ia lhe perguntar agora sobre a mamografia, né? Da qual a importância real que ela tem dentro de todo esse diagnóstico. A gente ouve falar muito sobre, né? Qual a importância da mamografia dentro desse diagnóstico? A mamografia ela é muito importante. A mamografia é um exame que ela é de baixa complexidade, não é um exame tão trabalhoso de fazer. Algumas mulheres referem que tem dor, mas é uma dor passageira. Muitas mulheres que têm medo de fazer, né, na verdade. Mas acho que esse medo precisa ser vencido, porque o benefício da mamografia é muito grande. A mamografia ela pode encontrar uma lesão bem no começo, uma alteração na mama muito no início. E isso vai possibilitar que essa pessoa, além de aumentar a chance dela ficar curada, porque quanto antes a gente descobre, melhor. Para você ter uma ideia, os tumores de mama em estágio muito iniciais, eles têm 95% de chance de cura. Esse número é muito grande, a gente não pode esquecer desse número, né? Só que são aqueles casos muito iniciais, que geralmente são pegos no exame e que a pessoa ainda nem sentiu alteração na sua mama. Então, talvez ela está fazendo esse exame por rotina. O autoexame, eu acho que ele é válido para o seu conhecimento, né? A gente se conhecer é muito importante, mas ele não substitui, por exemplo, a mamografia. Então, todas as mulheres, a partir dos 40 anos, 40, 45 anos, devem fazer anualmente a mamografia. Eu tenho uma coisinha para acrescentar. A gente teve aí uma lei que, pelo SUS, a mulher agora é de 50 anos, né? E está sendo muito discutido, porque geralmente com os 40 é que é mais... Eu não sei explicar, mas eu sei que está sendo muito discutido esse aumento de idade, porque vai acabar prejudicando muitas mulheres. Pois é, então. Infelizmente, a gente foi vendo que, claro, né, o principal fator de risco para câncer é sempre a idade. Nossas células vão envelhecendo e a gente vai tendo risco maior. Então, a maioria dos casos de câncer de mama são nas pessoas acima de 50 anos. 60% dos casos são acima de 50 anos. Mas quando a gente fala 60, significa que 40 é antes dos 50 anos. Pois é. E uma grande parcela é ali entre os 40 e 50 anos. E aí existem estudos mostrando que, de repente, para essa população, né, um pouco mais jovem, menos do que 50 anos, vale a pena. Pelo menos os guidelines que eu sigo, a gente recomenda a partir dos 45, e se a pessoa tem acesso à mamografia a partir dos 40 anos. E, doutora, quem tem prótese de silicone? Pode fazer a mamografia, mas não é problema. Para o autoexame, dá de diagnosticar, botando assim por volta ou não? Essa questão do autoexame é bem importante. Tanto em quem tem prótese como quem não tem prótese, o autoexame, quando você consegue palpar o nódulo, palpar uma alteração, ou ver, por exemplo, o bico do seio já retorcido, saindo sangue, isso significa que já tem algo instalado. E, geralmente, já não é algo tão pequeno. Já sente, né? Para você sentir, porque ele já não é tão pequeno. Sim. Né? É importante, é muito importante, mas ele não substitui a mamografia, por exemplo. Ou, de repente, o ultrassom das mamas. A gente faz muito ultrassom hoje também. Não é uma rotina, né? A mamografia é o exame de rastreamento de rotina. Então, esses exames, eles podem encontrar algo antes que a gente sinta com as nossas mãos. Por isso a importância. Você vê, fala-se tanto sobre o autoexame, né? Não, que não seja importante, claro, como você falou, mas a importância. E agora também vai de encontro ao que ela falou com relação a isso aí, subir para 50 anos, e imagina, né, as mulheres aí até que já têm histórico na família e tal, e aí não tem o direito. O histórico familiar pode puxar. A maioria das mulheres que eu conheço, e aí eu tenho um projeto onde eu atendo muitas mulheres, e assim, a maioria delas não tem 50 anos.
Não tem, porque Cada vez mais a gente vê elas são pessoas muito mais novas. jovens. Não tem, eu acho que, sei lá, deve ter umas 5, 6, assim. Isso é bem legal o que você falou, porque eu tenho várias pacientes jovens, e elas me falam muito isso, né? Que às vezes quando elas sentem daí alguma coisa diferente e tudo mais, às vezes elas ficam, poxa, mas eu sou tão jovem, Sim, será mesmo que eu tenho que procurar atendimento? sim, Mas eu isso sou jovem. é uma questão. E aí a outra questão que eu escuto muito, eu não tenho ninguém da minha família que tem câncer, então eu não vou ter. Não, 90% das pessoas que têm câncer, esse câncer não tem relação hereditária. Olha, Então, a gente não tem ninguém na família, não nos livra de ter, né? Ser jovem não nos livra. A pessoa de mais idade tem mais chance, mas o fato da gente ser mais jovem, menos do que 50, não livra. Então, acho que tudo isso tem que estar na cabeça de todos para a gente procurar esse atendimento, né? E eu acho que isso é muito importante da gente sempre falar. Eu acho que o Outubro Rosa ele nos traz a oportunidade da gente estar falando isso. serve para pelo menos levar a informação. Na verdade, hoje em dia, a gente tem muita informação na rede social, principalmente, né? Enfim, só que você vê que, apesar de ter muita informação, ainda vai muito dessa questão da mulher querer ir atrás. É como você falou, a vergonha, ou eu sou muito jovem, ou eu não tenho ninguém na família, fica ali descansadinho, né? Às vezes vai descobrir já... Eu tive ontem uma paciente do meu projeto com 32 anos que ela faleceu porque câncer de mama já estava com metástase, sabe? Foi assim, muito rápido. Já descobriu com ele muito avançado. Com ele muito avançado. 32 anos, né? Então, assim, eu acho que apesar de ter essa temática do Outubro Rosa, ter muita informação na rede social, ainda tem que se chamar a atenção para o cuidado da mulher ou do homem, assim, tem que, né, prestar atenção, por mais que não tenha sinais, pelo menos um despertar, pelo menos uma vez por ano, né? Justamente. E teve algo que aconteceu esse ano que está nos preocupando muito. Porque com a pandemia do coronavírus, mesmo aquelas pessoas que habitualmente procuravam o seu médico, iam no seu ginecologista, enfim, elas deixaram de procurar. Tem uma pesquisa que eu achei muito interessante, porque trouxe esse número para a gente. De cada 10 mulheres entrevistadas, foi uma entrevista grande em várias capitais, 6 dessas mulheres não foram esse ano, nem no ginecologista, não foram fazer sua consulta de rotina, né? Meu Deus. Então, 6 a cada 10 mulheres não foram esse ano por conta da pandemia. Então, isso nos preocupa muito, porque esses diagnósticos vão ser mais avançados, né? Sim, e até as outras dificuldades que podem encontrar com relação a tratamento, enfim, Sim. tudo, né? Protelando, enfim. Mas acho que isso foi no geral, né? Assim, eu acho que muitos profissionais da área da saúde reclamando dessa questão, né, que as pessoas estão deixando de ir ao posto de saúde porque está com medo de ir lá no posto de saúde, né, verificar a pressão, ou isso, aquilo, enfim. Eu acho que é uma questão geral, mas, né, você vê uma questão com relação como o câncer, que pode se alastrar rapidamente, né, é preocupante. É muito preocupante, e a gente está preocupado. Acho que essa é a questão, preocupação. Porque a gente sabe que câncer, essas doenças não vão esperar a pandemia passar. Não, exatamente. Ele não vai ficar. E o que a gente tem recomendado é o seguinte, não é para as pessoas saírem de casa de qualquer maneira. Saiam usando máscara, saiam usando álcool gel, lavando as mãos. Não deixem de fazer todas essas questões de proteção. Mas não deixem de ir fazer também os seus exames de rastreamento. Os lugares de atendimento dessas mulheres, eles estão extremamente preparados, né? Sim. A gente, esses dias, estava conversando, eu brinquei, olha, acho que qualquer clínica ela vai estar muito mais bem preparada do que você ir no supermercado. Acho que no supermercado você vai correr um risco ainda maior, né? Então, uma analogia para a gente entender que, assim, sai protegido, sai de, né, máscara, com todos os cuidados, mas não deixe de fazer os seus exames, não deixe de procurar atendimento, porque, infelizmente, né, câncer não vai esperar a pandemia, não vai passar para ele poder vir, né? Exatamente. E já passaram-se aí o quê? 6 meses, né? Olha quanto tempo, né? Esperando 6, 7 meses, enfim. Tem muita gente que não vai nem agora, vai esperar. Ou as pessoas falam, vou esperar o final do ano, e lá no final do ano os médicos entram em férias, falam assim, e, enfim, vai ser quando, né? É preocupante mesmo. Acho que nós temos aí perguntas. E Vanessa? Temos sim, temos alguns comentários. Eu vou falando aqui para os telespectadores lá de Pernambuco. Eles estão
ligadinhos no programa. Um Outubro beijão para vocês Rosa, aí do Pernambuco. a Ivanilce de Recife. A Recife. Terezinha Souza também, ela está amando as explicações, está dizendo que ela não sabia das coisas que foram faladas agora. A Jeane está mandando um beijo para vocês. Está falando, Gi, você é maravilhosa. Um beijo, Giane. Giane lá do Rio. A Jenny está falando que é interessantíssimo esse assunto e que está trazendo diversas informações que ela não sabia. Yolanda também, Yolanda Bobadilha, obrigado, muito esclarecedor essa entrevista. Michele Pereira está elogiando, Gi, você está linda. Obrigada, Michele. A Tatiana, um beijo. ligadinha no programa, ela comentou sobre o sapato. Ela tem esse sapato e ela está falando que ele é muito lindo e confortável. Olha, viu? Só quem usa sabe, gente. Olha lá. A Ó. Silvia, ela está fazendo o seguinte comentário. Amo a minha boca, a minha micro, feita por essa linda Gisele Alebrante. Gratidão. Ah, sou eu. Um beijo. Quem é? Silvia? Silvia Vaz. Silvia. Sim, Silvia. Um beijão, Silvia. A Silvia está aí na luta, né? Fazendo... Ela está participando de um programa. Ela está no programa com a Miriam Braga, do Sim, Outubro com a Miriam. Rosa. A Miriam esteve aqui semana E passada. ela também está com um projeto do Mini Misses em Ação, sobre Outubro Rosa. Estão Sim. arrecadando lenço. Tem vários pontos de arrecadação. Então, quem quiser pode entrar no Instagram dela. Vão fazer carreata com limousine rosa. Tem Ai, várias que novidades legal. aí. Eu vi que ela está bem engajada mesmo. Sim. Um beijão, Silvia. Um beijão. Mais algum comentário? A Tiele fala, o programa está incrível, aguardando a doutora Aline, que é a melhor oncologista. Ó. Atendimento humanizado e com um olhar especial para o paciente. A Caroline Rodrigues também está falando, uma médica maravilhosa e humana, sua energia é incrível. Tem outra Obrigada. pessoa aqui falando que tem um fã-clube da doutora Aline. Olha isso, gente. Falando que ela é maravilhosa, tem uma sensibilidade e ela é expert no assunto. Agradeço a Deus em tê-la como minha médica. Eu que agradeço Mariana essas Pacheco. pacientes, né? Elas são... Elas são demais, né? Elas são, e elas sempre me agradecem muito. Acho que elas não têm ideia também do que elas fazem pela gente, porque elas nos ensinam. Viver com um paciente oncológico é você ter ensinamento todos os dias, gente. Essas mulheres são sensacionais. O que elas são fazem demais, né? depois da doença, o que elas fazem para encarar tudo isso, são histórias assim maravilhosas. Sugiro, inclusive, que você, eu não sei se tem algo na pauta, mas é algo muito interessante, uma conversa com uma dessas... elas, sim. A gente já... Eu tenho um projeto, né, que eu trabalho com a reconstrução através da micropigmentação, né, com ela. E aí nós temos um grupo, atua assim, em vários estados, mas ele surgiu lá no Rio de Janeiro e eu atuo aqui também. Então nós temos eu tenho o grupo do Rio e tenho o grupo delas aqui de Santa Catarina. E muitas falaram que foram quando eu coloquei que você estaria aqui, que foram sua paciente. E assim, muitos elogios mesmo. E realmente assim, nossa, com o meu projeto é algo que me completa assim como profissional, como mulher, como pessoa, porque eu aprendo muito com elas. E elas têm uma força surreal, assim, que nenhum problema assim, qualquer problema, na verdade, é quase nada perto do que elas passam e do que elas passam para a gente, sabe? A força que elas dão é realmente muito bom. E não é desde o início dessa maneira, sabe? Diante do diagnóstico é muito duro para todos. Imagino. E todas elas passam por períodos muito difíceis. Agora a gente vê essa crescida, né? Eu sempre digo, essa mudança, essa virada de chave e a retomada da vida, e passar a encarar a vida dessa maneira é algo que não tem como, vivendo de perto, a gente... É muito grandioso. A gente nunca vai saber, né? Enfim, só o que elas passam, só elas sabem, né? E quem esteve perto. Acho que mais algum comentário? Tem sim. Tem a Mariana Pacheco, ela está falando que a doutora Aline ela é uma ótima oncologista. Obrigada, Tem Mari. também a Vânia, lá de Manaus, está falando que o assunto é muito relevante. Manaus sempre ligadinho também. Um abraço, um beijo. Beijão para Manaus. E temos uma pergunta aqui da Tatiana. Ela fala o seguinte, minha filha tem 17 anos... E essa semana me perguntou se é possível uma menina da idade dela ter câncer de mama. Olha que interessante.
É possível, a gente não pode dizer que não, né? É pouco provável, né? A gente não espera que alguém de 17 anos vai desenvolver um câncer. Mas dizer que isso jamais vai acontecer, não. Então, a mensagem que a gente dá é, se essa menina está sentindo algo diferente, se tem algo que chamou a atenção dela nas mamas, eu sugiro levar essa menina a um profissional para ser examinada, a partir desse exame, avaliado se é preciso fazer um ultrassom das mamas, né, junto com outro exame. É muito importante não dizer apenas, não, pela sua idade isso não é e ponto. Não, precisa ser avaliado. Essa é a mensagem. Hoje em dia não tem mais, acho que não tem muito essa coisa, né, de dizer assim, ó, você não, você é imune, você não tem como, né? Eu costumo dizer que não existe ser humano na face da Terra que está livre. Exatamente. Independente de ter alguém na família, né, independente de qualquer coisa. Então, acho que tem que dar atenção a ela, olhar o que está acontecendo. É claro que para essa idade o mais provável que seja algo, se tiver, mesmo que ela tenha até comentar, um por nódulo, conta da idade, às vezes confunde. confunde um nódulo, pode ser mais provável que seja benigno, mas assim, é dar atenção, levar ela para ser examinada e avaliada. Ótimo. Mais algum comentário? Não, né? Acho que é isso. Doutora, tem comentário. Tem um comentário assim, na verdade é uma pergunta lá de Recife. Bora. A Ivanilson está perguntando assim, o exame de mamografia, ele deve ser feito todos os anos ou intercalar o ano? A gente recomenda que seja feito todos os anos, né? Tem alguns grupos que já discutiram essa questão do intervalo, mas, a meu ver, com tudo que a gente tem de orientação pelos estudos, pelos guidelines, eu acredito que vale a pena a gente fazer todo ano. Até porque a gente está vendo aí, né, cada dia tem uma notícia diferente sobre Porque justamente entre um evolução. exame e outro ele pode surgir, né? E aí o intervalo de 2 anos eu acho meio temerário. Eu Sim. recomendo que seja feito todos os anos. Doutora, e com relação aos fatores de risco, antes disso eu queria lhe perguntar se a questão dos homens com relação ao câncer de mama, como é que é essa procura, assim? Eu acho que deve ter um preconceito muito grande na hora de fazer um exame de mamografia, para começar, né? Eles ficam um pouco desconfortáveis, né? Porque geralmente são ambientes mais visitados por mulheres. Sim. Homem pode ter câncer de mama, homem pode, a gente tem, né, alguns pacientes, homens com câncer de mama. Não é frequente, mas pode acontecer. Não existe essa recomendação do rastreamento, porque justamente é pouco frequente, né? Sim. Então, para a gente fazer toda a população masculina fazer o exame, isso acaba, né, não sendo a orientação, porque é muito pouco frequente. A orientação que a gente dá é, se o homem perceber um nódulo, e é assim que geralmente eu recebo, o homem estava em casa e aí, ou às vezes a esposa foi fazer um carinho e viu, por exemplo, um caroço, né? Viu que o mamilo, né, dele estava diferente do que sempre foi, está saindo sangue pelo mamilo. Tem que, sim, que procurar atendimento médico para ser examinado, para ser pedido os exames. Tem, sim. E acontece de muitas vezes já estar assim num estado mais avançado? Não, eu acho que, enfim, a chance porque existe mais, se demorar muito. No toque deles é mais fácil de sentir algo, né? Também porque geralmente acho que sim, porque as mamas deles são menos volumosas, menor, né? menos volumosas, provavelmente por isso. O risco existe, né, deles Sim. já terem uma doença avançada, mas acaba que a maioria dos casos que a gente atende ainda é com a doença localizada na mama, e aí o tratamento vai ser feito, né, passando por cirurgia. Alguns precisam de químio, outros não. Radioterapia, alguns precisam, outros não. Mas acabam tendo todo um tratamento, como é mesmo um tumor de mama. Interessante. Fatores de risco, então, vamos falar um pouquinho sobre eles. Como que são? Acho que aí tem muita coisa, né? Tem, é um assunto bem vasto. A gente falou antes, né, que não existe ninguém na face da Terra que está livre de ter câncer, de qualquer câncer. E aí a gente se pergunta, tá, eu vou agora só viver com esse medo, com esse dado? Tem alguma coisa que eu possa fazer na minha vida para diminuir o risco, né, de eu ter câncer? Existe, de fato existe. O que a gente sabe de verdade? Tem algo que eu sempre falo, o número 1, que é a rotina da atividade física. Não tem nada que vai ter um impacto ainda maior em diminuir o risco. Na verdade, a gente tem um monte de doença, inclusive câncer. Olha. Isso é algo fundamental. Outros Os fatores... acomodados aí de plantão. Não dá. Eu costumo dizer que exercício físico é a nossa poupança de saúde. Não importa, você sempre vai ter menos risco de um monte de doença. Você vai envelhecer melhor. Tudo vai ficar melhor. O sono melhora, o humor melhora.
né, a sua relação de trabalho melhora. Então, isso não dá para a gente não ter. A gente precisa lembrar muito Está disso. em primeiro lugar. Está em primeiro lugar. Outros fatores, né? Evitar a obesidade, evitar o aumento de peso, porque o aumento de peso é, sim, um fator que aumenta o risco de câncer de mama. E aí, depois, é cigarro, é bebida alcoólica. Tudo isso a gente precisa lembrar que também são fatores de risco para câncer de mama, né? Não apenas para outros tumores. E a dieta, né? A alimentação. Eu acho que a sociedade, a gente foi melhorando tanto, foi progredindo a sociedade, mas muitas famílias passaram a comer muitos industrializados, pouca comida de verdade, pouca salada na mesa. Muito mais prático, né? Com a correria do dia a dia, enfim, né? Acaba indo mais para a praticidade do que para a qualidade. Excesso de gordura, excesso de açúcar. Os excessos, eles não são bem-vindos nunca. E eles aumentam mesmo o risco de câncer. Então, acho que revisitar tudo isso e dizer assim, ó, por que a gente não vai comer melhor aqui em casa? Por que a gente não vai se movimentar, não vai se mexer? A gente vai estar melhorando a saúde da família, né? Sim, é uma conscientização geral, né? Sim, acho que é bem importante. E com relação à pandemia, teve uma relação assim de mais diagnósticos, né, do que aumentou essa questão dos diagnósticos, ou teve essa diferença? Teve, mas foi uma redução absurda. As pessoas deixaram de sair de casa para procurar atendimento. Redução dos diagnósticos, claro, pelo fato de não sair de casa. Não sair de casa. Não significa que os tumores não estão existindo. E aí, Gisele, vem a nossa preocupação e a gente já está pegando isso no consultório. As pessoas estão chegando com diagnósticos mais avançados. Essa semana atendi uma paciente que já estava com alteração do intestino. A gente falou antes, né, do tumor de intestino. Mesmo não sendo foco hoje aqui, mas eu vou trazer como um exemplo. Alteração do intestino, alteração do hábito intestinal. Vou deixar para depois. Até que ela parou exatamente de evacuar, obstruir o intestino para ela procurar atendimento numa emergência. Então, quer dizer, a gente chegou na pandemia, a pandemia trouxe isso, né? Foi importante as pessoas se cuidarem, isso continua sendo, mas não podemos esquecer que as outras doenças continuam existindo. Eu acho que na verdade, assim, a pandemia acho que serviu para as pessoas voltarem para si, né, para a família. Tem um outro apelo aí, mas aí por outro lado deixou de lado o que talvez seja mais importante ainda, né? Ficar atento aos sinais. Talvez estou em casa, ou às vezes vai sentir um desconforto no trabalho, vai sentir, né, com a correria do dia a dia ali, não presta atenção, mas está em casa, a correria dentro de casa, né? Eu acho que tem toda essa questão também do não ficar atento para isso, né? A preocupação ficou mais só na questão da pandemia. Eu acho que essa é a mensagem, se a gente conseguir trazer hoje, né, essa mensagem para as pessoas que estão em casa, é muito importante. Mesmo com a pandemia continuando, não deixe de sair de casa para fazer os seus exames de rastreamento, né? Se você tem essa idade de 40 anos ou mais, faça sua mamografia. Não deixe de ir até o atendimento médico para fazer isso. Se você tem uma alteração no corpo, não deixe de ir. Usando máscara, tomando todos os cuidados, mas não deixe de ir. Isso vale para, né, qualquer situação, né? Porque a gente vê pessoas infartando, né, por não tomar a medicação, não vou no posto pegar, enfim, né, vale para tudo. Com relação a sintomas, eu acho que a gente já está com o tempo diretor, bem estreito, né? Tá. Mas eu queria, com relação a sintomas, porque eu acho que isso é importante antes da gente encerrar, né, falando sobre sintomas, sinais de alerta... De câncer de mama. Do câncer de mama. De câncer de mama... Sim, quiser falar algo assim que abrange tudo. Eu tenho que acho que ser mais específica pelo horário, senão acho que a então, gente não vai dar conta. Sim. Vamos falar, então, dos sintomas e dos sinais mais comuns no câncer de mama. Sinais de alerta, né? Geralmente, a mulher sente um caroço na mama, então, sentir uma bolinha, um nódulo, né? Tem diferentes termos. O termo técnico, médico, é nódulo. Sim. As pessoas chamam de caroço, bolinha, né? Uma alteração. Isso é o mais comum, né, de acontecer, sentir esse nódulo, ou na mama, ou às vezes na axila. Às vezes a pessoa está lavando as axilas e é onde ela percebe o nódulo. Então, isso é um sinal de muito alerta.
Aquela alteração no bico do seio, no mamilo que eu falei, ela é outra alteração que também pode acontecer. Ela é mais visível, né? Mais visível. A saída, né, de secreção, saída de sangue pelo bico do seio, isso também é algo que pode. E, às vezes, o câncer de mama se manifesta deixando a mama vermelha. A pele toda envermelhada, toda vermelha, quente. Isso pode ser uma outra situação que não é o câncer, né? Existem outros problemas na mama que não são câncer, que podem ser isso. Mastite, que acaba sendo algo benigno, enfim. Mas também pode ser tumor. Qual é a mensagem? Você precisa procurar atendimento médico para ser avaliado, ser tratado, né? Enfim. Porque não dá para ter alguma alteração dessa e não ser um sinal de alerta. E deixar, né? Pode ser pior ainda. Sim. E aonde elas buscam essa ajuda? Onde eu vou buscar atendimento? Qual a minha primeira ação? O que a gente tem hoje aí disponível para as pessoas que precisam buscar ajuda? Estão com esses sinais de alerta? Infelizmente, a gente tem um pouco de diferença. Um pouco não, né? Acho que é uma diferença grande. Infelizmente, né? É tão ruim, né? É muito ruim. Mas existe essa diferença entre o sistema público e o sistema privado. Então, no sistema público, a pessoa que depende do sistema público, geralmente ela vai ao posto de saúde. Sim. E lá ela vai ser avaliada pelo médico, né, do posto de saúde, o que é muito bom. Os médicos dos postos de saúde, eles estão preparados para ter esse tipo de avaliação, pedir o exame que for necessário. Quando eu falo essa diferença, porque as pacientes que têm plano de saúde, geralmente elas já têm um ginecologista de rotina. Nem sempre a paciente do SUS tem. Às vezes também tem. Sim. Então, eu acho que opções que a gente pode colocar aqui. Percebeu essa alteração? Ou mostrar para o médico do posto, ou mostrar para o seu ginecologista, ou até para o mastologista, que é o profissional já especialista em mamas, né? Então, acaba. Às vezes, eu, oncologista, também recebo o paciente no consultório, mesmo que não tenha diagnóstico de câncer, mas percebeu uma alteração e já vou buscar um oncologista, né? E o medo, né? Não tem problema nenhum. Não, tudo certo. Claro. Esses profissionais que eu falei são os que geralmente são procurados, né? Posto de saúde, ginecologista ou masto. Tá? Oi? Estava desligado meu microfone? Agora. Aqui. Oi? Agora não é preciso repetir nada? Não. Repetir alguma coisa ali que não foi, gente? Aonde que foi que parou agora? Busca de ajuda, que acho que vocês não ouviram aí. Então, aonde vocês podem buscar ajuda? Tem algum sinal de alerta? Aonde vamos buscar ajuda? E a gente, então, falamos essa busca de ajuda pode ser no médico do posto de saúde ou no ginecologista, que essa mulher, de repente, já conheça, já tem o acompanhamento, ou até mesmo no mastologista, que já é o profissional dedicado às mamas, né? E eu comentei aqui com você que, às vezes, esse paciente percebe e vem direto no oncologista, nos procura. E não tem problema nenhum, a gente também pode fazer esse atendimento. Mas o que é mais comum, o que é mais geral, é ir, né, no gineco, ou no masto, ou no médico do posto. Antes de não procurar, né? Por favor, procure algum profissional. Procure um profissional médico, vai ser avaliado, isso vai ser dado os encaminhamentos que são necessários para investigar o que está acontecendo. Uma pergunta. Sim. Agora, no mês de outubro, o posto de saúde, daí para as mulheres que, se eu não me engano, estão acima de 50 anos, podem fazer a ultrassom. É isso que eles oferecem? Não entendi. Como? No posto de saúde, no mês de outubro, eles fazem alguma campanha pública? Tem várias campanhas acontecendo na cidade. A nossa cidade, né, a grande região de Florianópolis, ela está muito mobilizada. Então, a gente tem alguns lugares em que essas pacientes acabam tendo outros pontos de procura de cuidado. Por exemplo, a Rede Feminina de Combate ao Câncer, a própria Sociedade de Mastologia está providenciando um ramo de atendimento, um segmento para essas pacientes, né, mais carentes agora serem atendidas, poderem passar pela mamografia e tudo mais. Então, a gente tem várias campanhas. O posto de saúde ele vai estar aberto a essa paciente para tanto examinar como pedir o exame que melhor vai ser, porque, claro, nem sempre é a mamografia o melhor exame. Ou se a mamografia não pode ser o único exame, às vezes ele vem acompanhado de um ultrassom. Aí vai depender de outras questões. A idade da paciente, o tipo da mama dela, existem mamas mais endurecidas, que a gente chama de mamas densas, entre em outras questões, né, que eu acho que, por questão do tempo, a gente não entra aqui. Tem muita coisa para falar. Eu acho até legal ressaltar, que eu vi ali nos comentários, que a pessoa
que no seu estado, que eu vi que tem em Pernambuco, né, Recife, se no seu estado, na localidade onde não mora, não tiver como fazer, não tiver o tratamento adequado, não precisa ser na cidade. Esse tratamento ele pode ser buscado nas cidades mais próximas, cidades vizinhas. Às vezes também não é muito divulgado, né? Sim. Porque daí acaba que fica, não vai buscar, vai ficando e não vai atrás. Sim. Eu acho que esse assunto rende muita coisa, né? Porque as dúvidas são muitas. Eu acho que ainda é um assunto que precisa ser sempre muito falado, porque por mais que tenha muita informação, tem muita dúvida, né? Muitas coisas que as pessoas não sabem, enfim. A gente mesmo, às vezes, por ser mulher, você acaba tendo dúvidas no que está errado, no porquê que você... Né? Enfim, a questão de achar que só porque não tem histórico na família, quando eu vou atender o projeto, elas sempre perguntam se eu tive câncer ou se eu já tive alguém na família, sabe? Todas as pacientes perguntam. E não tive, né? Apenas me foi dado de presente esse Você se projeto. sensibilizou com a causa enfim, e foi lá. É algo que só Deus sabe, eu e Deus, na verdade. Mas, enfim, acho que fica... mais uma vez aí o alerta, né, para as pessoas, para o autocuidado, né? Quero que a senhora deixe uma mensagem para as mulheres. Eu acho que de uma maneira bem abrangente, não necessariamente só para o câncer de mama, né, como já falou várias vezes aqui. E deixe também o contato das suas redes sociais, ou o contato para entrar em contato contigo, né? Como que as pacientes com dúvidas podem também tirar dúvidas com você. Tá bem. Vou deixar meu contato, sim. Acho que de mensagem final, o que a gente pode falar... me falar, é para cá, né? Não sou muito ligada nessas câmeras. Como mensagem final, eu acho que eu gostaria de deixar isso bem reforçado. A pandemia, eu acho que ela vai durar muito mais do que a gente imaginou e do que a gente consegue imaginar agora. Eu acredito que a gente não possa deixar de fazer os outros cuidados da nossa saúde por conta da pandemia. Então, se observe, analise o seu corpo. Se você perceber mudanças no seu corpo, procure atendimento. E se está na hora de você fazer os seus exames de rastreamento, não deixe de fazer por conta da pandemia. Saia de casa usando máscara, né, utilizando do álcool gel, lavando muito as mãos, mas não deixe de sair de casa para cuidar também da sua saúde, porque, né, a gente não pode nos restringir apenas à pandemia para sempre, né? Doenças graves não vão esperar a pandemia passar. Acho que essa é a mensagem final que eu gostaria de deixar. Ótimo. Contato, rede social. Instagram, DRA, doutora alinelino.oncologia. Podem me mandar também suas questões por lá. Não consigo responder tão rápido, mas eu sempre me atento para estar respondendo a todos que lá fazem as suas questões. Tá bem? Ótimo. Doutora, eu só tenho a agradecer. Eu acho assim que, pelas mensagens que a gente recebeu ali das suas pacientes, eu senti essa energia gostosa, assim, esse carinho, né, no tratar sobre o assunto e também com as clientes. E fico muito feliz de ter profissionais assim. Graças a Deus, a gente está trazendo aqui profissionais que a gente sente essa energia boa, o tratar com o outro de uma maneira carinhosa, porque eu acho que é isso que está faltando, né? Então, muito feliz por tê-la aqui. O programa também, portas abertas para poder sanar dúvidas, trazer aí outros assuntos que a senhora acha interessante da gente passar para o público, né? Eu acho que é um assunto muito em alta agora, mas aí tem um ano inteiro de assunto, né? Então, muito obrigada pela sua presença aqui, muito obrigada por todas as informações, né? Eu que agradeço, fiquei muito feliz. Obrigada. Sandriele, quero te agradecer a sua presença, a interação com a gente aqui, trazer tanta informação importante aí para essas mulheres.